E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez aqui, Bom Weber, canal Atalaia de Yahua, para mais um vídeo hoje sobre o Apocalipse de Tomé. Este Apocalipse diz ser do segundo e quarto século, teve, eu creio que umas duas cópias, pelo que eu vi numa pesquisa, e houve uma interpolação. Então nós precisamos, irmãos, na hora de ler todas as coisas a respeito da palavra de nosso Pai, temos que nos prevenir contra estas interpolações que houve, aonde foram acrescentadas palavras e até tirado algumas para que nós não tenhamos a compreensão do que realmente o nosso Salvador nos queria passar, assim como já foi feito nos outros vídeos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que se inscrevam no canal e clica no sininho ali para receber notificação assim que eu postar os vídeos. Você vai ser notificado a respeito do vídeo que está sendo colocado. Deixe o seu like, faça um comentário, porque isso é muito importante, irmãos. No YouTube, ele reconhece que o vídeo é importante e vai indicar para mais pessoas. Porém, temos que cada um de nós fazer a sua parte para que as coisas possam dar certo. Porque se é importante para você conhecer esses escritos, esses apócrifos, para mim foi muito. Por isso me dispus em abrir este canal e fazer a divulgação desses escritos. Então, peço aos irmãos que me ajudem aí nessa batalha, né? Que o nosso Salvador possa abençoar a todos nós. Compartilha com os irmãos aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, para que possa mais pessoas chegar a esse conhecimento e que todos possam buscar. É muito fácil o acesso por enquanto, porém eu creio que logo vão tirar este acesso das nossas mãos. Então, quanto mais tiverem conhecimento, melhor. Então vamos iniciar com a leitura no Apocalipse de Tomé, que o nosso próprio Salvador falou com ele. Quando ele disse estas coisas, ele, Pedro, voltou a si. Ouve, Tomé, pois eu sou o Filho do Pai de toda a paternidade, e eu sou o Pai de todos os espíritos. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Então, é isso que ele está dizendo. E ele é Pai de todos os espíritos. Ouve de mim os sinais que estarão no fim deste mundo, quando o fim do mundo será completado. Antes que meus eleitos saiam dele. Digo-te abertamente o que agora está prestes a acontecer aos homens. Os príncipes dos anjos não sabem quando acontecerão estes fatos.
Estes príncipes dos anjos que não sabem quando acontecerão esses fatos, irmãos, são os príncipes dos anjos que estão abaixo, porque todos quanto estão acima estão cientes de tudo. Porém, essa parte de baixo não ficou para eles determinados conhecimentos. Eles têm um certo conhecimento, porém, sob a plenitude do Pai, eles não têm uma total compreensão. É só o que foi revelado a cada um. Então fala aqui dos últimos dias em que estas coisas vão acontecer e que esses anjos, arcanjo, aqui do sétimo céu para baixo, eles não têm compreensão. Porque esses anjos são aqueles que as pessoas consultam para conhecer os sinais dos tempos e querer entender o tempo. Porém, até um certo limite é permitido, mas então uma parte não. E o nosso Salvador, quando veio, ele causou uma grande confusão no mundo dele, no mundo deles, para que eles não compreendam o que está por acontecer. Ele tem nos céus, acima, um timão, como se fosse um timão de um barco para que eles regessem o mundo. E o nosso Salvador veio e confundiu. Ele pôs 6 meses para um lado, 6 meses para o outro. De modo que se eles soubessem a data exata que ele fez essa mudança, eles podem compreender um pouco do que está para acontecer. Porém, eles têm que acertar isso. E não podemos dizer se eles já acertaram ou não, eles procuram, né, de toda maneira, compreender as vontades do Pai, porém, é só o que é permitido que eles saibam. Então, por isso, diz aqui esta parte. E não sabem quando acontecerão esses fatos, pois estão agora escondidos deles. Está vendo? O pleroma, a plenitude do Pai, escondeu deles. Então os reis dividirão o mundo entre si. Haverá grande fome, grandes pestes e muitas tormentas na terra. Os filhos dos homens serão feitos escravos em todas as nações e perecerão pela espada, e haverá grande desordem na terra. Após isto, quando a hora do fim se aproximar, haverá grandes sinais no céu durante 7 dias, e os poderes dos céus serão colocados em movimentos. Em movimento. Então se iniciará a terceira hora do primeiro dia, haverá uma voz poderosa e forte no firmamento do céu. Uma nuvem de sangue subirá do norte e a seguirão grandes trovoadas e fortes relâmpagos que cobrirão os céus, o céu inteiro. Então choverá sangue sobre a terra inteira. Estes são os sinais do primeiro dia. Então o Apocalipse de Tomé, que o Apocalipse muita pessoa associa a coisas más, achando que é o título que diz isso, porém não, Apocalipse, revelação. Então o nosso Salvador revelou para ele o que ia acontecer nos últimos dias.
E nós já podemos ver, irmãos, um começo do que está acontecendo, como terremotos em várias partes, e tsunamis, enchente. Quem não está sofrendo de um jeito está sofrendo de outro. Como esse último terremoto que teve na Turquia, em que foi uma destruição. Porém, aquele ali foi um pequeno terremoto. E sendo pequeno, de 7,8 e 7,5, nós vimos que realmente o estrago foi grande. Porém, esse não é para se comparar com o que está por vir. Então, ele nos alerta por suas palavras, né? Por seus ensinamentos, o que realmente há de acontecer. E nós devemos de tomar cuidado com o que já foi falado, com interpolações, né? Vamos dizer assim, palavras que são acrescentadas, como o Apocalipse da Bíblia. Se os irmãos tiver a compreensão, vão ver que ali, dentro do livro do Apocalipse, que é dito que foi escrito por João, e o apóstolo, o discípulo do nosso Salvador, está escrito lá muitas coisas que são tirados do Velho Testamento e colocados ali dentro para nos confundir. Porém, esse Apocalipse de Tomé, ele pode ter alguma interpolação, mas o nosso Pai nos dará a ver isso, né? Aonde tiver. Por isso, eu creio que nós devemos desconsiderar aquilo que os homens colocaram e ficar somente com aquilo que o Salvador nos deixou por suas próprias palavras aos seus discípulos. Então, foi falado aqui o que ocorrerá no primeiro dia. E vamos considerar, irmãos, que um dia para o nosso Pai é como se fosse um dia dele lá, um ano para nós. Então fala aqui de 7 dias até o 8º. Então, digamos que essa semana, ao invés de ser de dia, é uma semana de anos em que vai ocorrer todas essas coisas. E por nós vermos aí o que está sucedendo no mundo, podemos compreender que realmente já está se iniciando, né? Logo vamos então compreender. Então foi o primeiro dia. Vamos dar seguimento na leitura. No segundo dia, uma grande voz ressoará no firmamento do céu, e a terra será deslocada do seu lugar. Os portões do céu serão abertos no firmamento do céu do leste. A fumaça de grande fogo irromperá pelos portões do céu e cobrirá o céu inteiro até o oeste. Neste dia haverá medo e grandes terrores no mundo. Estes são os sinais do segundo dia. E no terceiro dia, por volta da 3ª hora, haverá grande voz no céu, e as profundezas da terra rugirão
dos quatro cantos do mundo. Os pináculos do firmamento do céu serão escancarados e a todo o ar ficará cheio de colunas de fumaça e um cheiro extremamente maléfico de enxofre. Durará até a 10ª hora. Os homens dirão: achamos que o fim está chegando, para que pereçamos. Estes são os sinais do terceiro dia. Então será dias de angústia, dias de trevas, e não será fácil para aqueles que estiverem aqui naqueles dias. Porém, irmãos, devemos nós de ficar se preocupando com o que vai ocorrer no último dia? Não. Por quê? Porque o último dia está no futuro. Devemos nós de preocupar com o presente. Como você está, meu irmão, minha irmã, na presença do nosso Pai, do nosso Salvador? Porque se nós ficarmos aqui preocupados com o futuro, às vezes não chegamos até o final desse dia e esse corpo nosso tomba sobre a terra. E então eu creio que o momento é agora, é no presente, que devemos nós de preparar as nossas almas, crucificando a nossa carne com as paixões dela, se unindo a alma ao espírito do nosso Pai, abandonando o espírito maligno que vive dentro de cada um de nós, que os mestres dos templos de pedra não falam dele, para que você não saiba. Diz que o seu inimigo é a carne. A carne faz parte disso, porém, é um espírito falso que está dentro de cada um de nós. É ele, é quem é o nosso maior problema. Porque tanto o espírito do nosso Pai, o Criador de todas as coisas, o formador de todas as coisas, e que tudo nele existe, Pai de toda a paternidade, esta carne pode servir ao espírito do nosso Pai, mas porém pode servir ao espírito do Pai deste século, deste mundo. E quando está servindo a ele, nos leva só para as coisas materiais. Então perdemos o tempo que temos aqui, que na verdade é pouco, e nos colocamos a serviço deste reino, deste mundo, que, como vimos aqui, os portões do firmamento lá no céu, lá em cima, vão se abrir e o fogo vai tomar tudo isso aqui. Como disse o apóstolo Pedro, que isso aqui está tudo reservado para o fogo. Então, irmãos, de maneira nenhuma compensa que nós estejamos com solicitude pelas coisas dessa vida, mas sejamos solícitos a respeito da vida eterna, porque essa é a que importa. Esse corpo que nos serve de condução aqui não é importante. Claro, enquanto estivermos nele, temos que cuidar, como esta camisa que eu estou usando. Então, devo lavar ela para usar amanhã e depois, né?
Então, assim, cuidamos, de fato. Porém, não deve se tornar um ídolo na nossa vida, como muitos que são amantes de si mesmo, amam a sua carne, né? E faz isso, e faz aquilo, vai para uma academia, fica lá 1 hora, 2 horas, puxando peso. Para quê? Para quê? Se o nosso Pai não nos der saúde, a pessoa fica aí, vamos gastando 10 anos na academia para modelar o corpo do jeito que ele quer. Quando então vem uma pequena enfermidade, e o que ele fez dentro de 10 anos será desfeito dentro de 10 dias. Então é perca de tempo. Cuidamos da nossa alma. Cuidamos do nosso corpo, sim, também. Porém, não demasiadamente. Temos que ter um controle, uma temperança em tudo, para que não venha uma parte prejudicar a outra. Então vamos para o próximo. Na primeira hora do 4º dia, o abismo derreterá e escorrerá da terra do leste. Então a terra inteira tremerá ante a força do terremoto neste dia. Neste dia, os ídolos dos pagãos cairão, bem como todas as construções da terra, diante da força do terremoto. Estes são os sinais do 4º dia. Então vemos aí, irmãos, que realmente esse pequeno terremoto que teve na Turquia e que fez um grande estrago, eu nem sei mais em quantos estão os mortos que ali e feridos que ali passaram por aquele grande terremoto. Porém, não será comparado, em que se derrubará até os ídolos que os homens levantaram sobre a terra. Um tal Cristo Redentor, que está ali no Rio de Janeiro, né? A Estátua da Liberdade. E a gente vê aí nos filmes, né, de Hollywood, mostra eles caídos, tombados, cabeça decepada. Então vai ser mais ou menos isso aí. Confere com o que está escrito. Aqueles que fazem esses filmes sabem muito bem de tudo quanto está escrito e, de certa maneira, estão nos alertando. Porém, a pessoa pensa, não, isso é só um filme, isso é ficção, não é assim não. Pois eu quero dizer, irmãos, que realmente a verdade ela é muito mais assombrosa do que a ficção científica. E nós podemos ver aqui por este Apocalipse de Tomé, né? Onde vai haver esse grande terremoto, começará com, como foi dito aqui, ó, na primeira hora do 4º dia, o abismo derreterá. Para nós entendermos o abismo derreterá, nós conhecemos bem. Ele já está bem derretido. Isso são magmas da terra, a larva dos vulcões. E quando eles lançarem de si essa larva que foi dita aqui, que escorrerá da terra do leste, então a terra inteira tremerá. Então este vulcão que vai derramar esta larva, né, vai causar um grande terremoto. E esse será realmente, como está escrito aqui, a terra inteira tremerá ante a força do terremoto. Nesse dia os ídolos dos pagãos cairão. Todos os templos, todos aonde o povo se reunia para os seus paganismos, tudo isso virá abaixo. E feliz daquele que o seu
templo, carne, não venha cair. Quantos caiu ali naquele terremoto da Turquia? Eu não posso dizer, porque agora nem sei em quantos já estão, mas é fácil, né? Se nós quisermos saber o número que ali caíram em meio àquele terremoto. E também as suas casas, os seus prédios e os seus ídolos tombaram todos. Então é só para nós colocar a nossa barba de molho, porque quando você vê que tá cortando a barba do vizinho lá, seca, com a lâmina meio cega, você já dá um jeito, pega um pano, aquece uma água e coloca para amolecer o pelo. Quando vir cortar, corta macio. Então vamos cuidar de ser sábios, né, irmãos? Vamos cuidar disso. Então vamos para o quinto dia. Mas no quinto dia, na sexta hora, repetidamente, haverá grandes trovoadas no céu e os poderes da luz faiscarão. E faiscarão. E as esferas e a esfera do sol explodirá. E grande escuridão cairá sobre o mundo inteiro até o oeste. O ar ficará triste, sem o sol, sem a lua, as estrelas pararão o seu trabalho. Neste dia, todas as nações verão como se estivessem envolvidas dentro de um saco e desprezarão a vida neste mundo. Estes são os sinais do quinto dia. Veja, irmãos, o quanto será terrível neste quinto dia, quando essas coisas começarem a acontecer. O sol explodirá, não teremos mais a lua nem as estrelas. Seria como se nós estivesse dentro de um saco bem escuro e não enxergasse nem a ponta do nariz. Nesse dia, todos vão desprezar a vida que eles tanto amam, né? A vida neste mundo material. Porque não se verá nada, a não ser trevas. E é por isso que é muito bem dito quando diz que ninguém deve desejar estar neste dia, porque serão dias de trevas, dias de aflições. Então, será terrível. Porém, se realmente a pessoa tiver o Espírito do nosso Pai, ele receberá força para enfrentar os tais dias, né? E buscarão a força e o vosso Pai, né? Nosso Pai nos revestirá se estivermos aqui. Porém, não podemos garantir que teremos mais uma hora de vida, meia hora. Todos deitaram ali naquela noite, ou seja lá que foi a hora que deu aquele terremoto. Ninguém imaginava. Em um momento estavam vivos, assentados nos seus sofás, deitados nas suas camas, e na mesma hora já estavam debaixo dos escombros. Então nós devemos de meditar nessas coisas e não deixar para amanhã o que se pode fazer agora, porque amanhã pode ser tarde.
Não é só uma reflexão, irmãos, para nós compreendermos de que maneira é que devemos encarar esta vida. Vamos então na leitura. Na 4ª hora do 6º dia haverá uma grande voz no céu. O firmamento do céu se partirá de leste a oeste. Então os anjos do céu espiarão a terra pelas fendas dos céus. E todos os homens que estão na terra verão a hoste angélica olhando dos céus. Então todos os homens fugirão para as tumbas e se esconderão dos anjos justos e dirão: ó, que a terra possa se abrir e engolir-nos, pois essas coisas acontecerão como nunca antes, desde que o mundo foi criado. Então eles me verão descendo de cima na luz do meu Pai e com poder e honra dos santos anjos. Então a minha chegada às comportas do fogo do paraíso serão abertas, pois o paraíso está cercado de fogo. E este é o fogo eterno que devora o globo terreno e todos os elementos do mundo. Então os espíritos e as almas dos santos sairão do paraíso para vir para a terra inteira. Então, irmãos, nós vemos aqui que realmente nós precisávamos de ter uma compreensão da cosmologia para nós compreendermos aqui que existe uma parte abaixo e uma parte acima. A parte de baixo, sombra da parte de cima. Mas que há um firmamento sobre nós. E que este firmamento ele vai se rachar de leste para oeste. E que os anjos de cima vão olhar nós, aqui, aqueles que estiverem aqui embaixo. E nessa hora, todos quantos não receberam o nosso Salvador vão desejar que a terra abra e os engula, como já aconteceu no passado, para esconder a face do nosso Salvador. Porém, ninguém poderá fugir, né, do seu destino, do que está preparado para cada um de nós. Então, mais uma vez, é bom que nós nos preparamos antes, para que nós não venha incorrer nessas pragas e maldições que estão por vir aí no último dia. E aqui tem uma parte, irmão, eu creio que a interpolação deve estar por aqui, onde foi colocado, e cada um deles e cada um irá para o seu próprio corpo, aonde foi colocado, e cada um deles dirá: aqui jaz o meu corpo. E quando a grande voz desses espíritos for ouvida, haverá um terremoto por toda a parte da terra. Então, irmão, eu vejo aqui que eles sempre tentam nos confundir. Nós temos o corpo,
que é chamado alma. Temos um corpo carne, temos o espírito, temos também dentro deste corpo um espírito que é falso, que nos leva a cometer erros, e tem também o falado destino, que determina nascimento, vida, morte, ele traz tudo gravado nele. E então, esses que procuram nos ocultar as verdades para que nós não as compreendamos, eles muitas das vezes eles nos faz confusão para nós entendermos que este corpo é o corpo que está sendo falado, porém, não é verdade. O corpo que está sendo falado é a nossa alma. A carne não herda o reino do nosso Pai. Então, se você vê alguma coisa dizendo que você vai ser arrebatado em carne e será levado para o céu, mentira. Desconsidera a interpolação, colocaram dentro da Bíblia para não te dar a compreensão do que realmente está para acontecer. Irmãos, eu vou parar agora com este vídeo aqui, onde nós paramos, para nós dar seguimento no próximo, porque já passou aqui 6 minutos do que eu tinha pensado aqui em 30 minutos, 36, então, e 42. Então, no próximo, nós vamos concluir esta parte. Shalom, que a paz esteja com todos.